Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje aqui no canal a gente conversa sobre O Som e a Fúria, esse livro que vem desafiando leitores desde 1929. Eu li e reli em seguida esse livro porque eu já tinha ouvido essa fama de ser um livro muito difícil e tal, e decidi fazer isso e foi maravilhoso. Bom, e por que ele causa tanto desconforto, assim, é um desafio tão grande para a maioria das pessoas? Tudo se trata não pela história em si, mas pela forma com que o Faulkner decidiu contar essa história para a gente. Para falar sobre essa família do sul dos Estados Unidos, ele decidiu separar a história em 4 sessões. Lembrando que o Faulkner conhecia bem o ambiente todo que ele estava falando por ter nascido no Mississippi em 1897. Então ele conhecia bem toda a dinâmica daquela época, dessa história que ele vai contar, que se passa mais ou menos no início do século XX. Tem muitos momentos da história que se passam em 1910 e outros em 1928. Bem, então o que a gente vai conhecer aqui? A gente vai conhecer os Compson, essa família que já está vivendo um declínio e que a gente percebe muitos conflitos entre os integrantes dela. Tem o pai, que é o Jason, a mãe Caroline, 3 filhos e uma filha. Logo na primeira sessão, a gente vai conhecer o Benji, que é o filho caçula. Ele que vai narrar a história. E é a parte mais difícil do livro, gente, porque o Benji, ele não tem um desenvolvimento mental pleno, ele tem, assim, algum problema cognitivo, então, assim, ele não fala e ele narra a história com um pensamento muito solto, com muitas percepções sensoriais apenas. Então, a gente não consegue diferenciar o que é o presente, o que é o futuro. A gente vai vendo ali um monte de fatos sendo descritos e fica tentando juntar as pecinhas. E é bem isso esse livro. Esse livro você tem toda hora a sensação de estar montando um quebra-cabeça, mas eu já adianto que vale super a pena, que é super recompensador ler essa história e quando chegar ao final é uma sensação assim muito boa. Mas voltando, né, para a primeira parte, a gente vai identificando os personagens, então vai vendo que o Benji tem irmãos, tem a mãe, tem o pai, tudo que gira ali em volta dele, como os empregados da casa, e a gente vai notando que tem essa diferença ainda racial muito forte na época, então entre os brancos e negros, né? Lembrando que a gente está falando do sul dos Estados Unidos, né, no início do século XX. Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo um pouco aquela dinâmica e percebendo principalmente o que deixa o Benji mais agitado, o que o acalma, com qual pessoa ele é mais ligado, e a gente percebe que ele tem uma forte ligação com a irmã, com a Cad. Aliás, a Cad, em nenhum momento da história tem a função de narrador. A gente não conhece os fatos do ponto de vista dela. Só que ela é a personagem central da história. Ela está super presente em cada sessão do livro. Ela é muito importante para cada irmão. Então, por exemplo, o Benji é uma relação muito forte, muito afetuosa, ela é gentil com ele, ela é paciente e ele se sente muito bem ao lado dela. Partindo já para a segunda sessão do livro, que é narrada pelo Quentin. O Quentin é o irmão mais velho e a gente percebe que ele é uma pessoa muito, muito perturbada. Então a narrativa dele, que eu tinha a expectativa de ser muito mais tranquila, porque eu sabia que a primeira parte do livro era bem difícil por conta desse problema cognitivo do Benji. Então eu achei que passando essa primeira sessão as coisas iam melhorar bastante. Melhora, mas não tanto como eu esperava. A gente vai mergulhar num fluxo de consciência muito, muito intenso. Então, a gente vai acompanhar o Quentin num dia dele, mas toda hora ele vai estar se referindo às coisas que aconteceram no passado. E fica difícil de entender o que está acontecendo na verdade, o que aconteceu, o que causa toda essa angústia nele. E novamente a gente percebe que a Cad é peça fundamental na história, ele tem um forte vínculo com ela, na verdade é uma fixação realmente. Então muitas coisas que aconteceram com a Cad têm um forte impacto sobre o Quentin. Então a gente não sabe direito o que é, aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Eu vou falar assim por cima, não quero entrar em nada em detalhe assim da história, porque esse livro é uma experiência tremenda, gente, sabe? De você compreender, entender o que está acontecendo. Então eu não quero tirar isso de vocês de forma alguma. E é com essa narrativa bem tortuosa do Quentin que a gente vai conseguindo juntar mais algumas peças, vai percebendo que ele é o único irmão que teve a oportunidade de cursar uma universidade, só que ele também carrega um peso por isso, porque para conseguir entrar na faculdade e pagar a faculdade, o pai teve que fazer algo que teve um custo, né? Então eu também acho legal você ver isso sozinho na história, mas a gente percebe que é um peso também que o personagem carrega. Passadas essas 2 primeiras partes do livro, as coisas vão melhorar bastante, a compreensão fica bem mais fácil e a leitura também. Então a gente vai conhecer agora o Jason. O Jason é que vai contar essa história pra gente, que é o terceiro irmão.
E o Jason é aquela pessoa que você quer manter o máximo de distância possível, assim. Ele é insuportável. Ele é uma pessoa muito preconceituosa, muito ressentida. Ele também é muito vingativo. E a gente vai descobrindo por quê. Na verdade, desde a infância, ele se mostra uma criança assim, muito ressentida. Ele estava sempre à parte assim, dos irmãos. Ele era aquele que falava assim, eu vou contar pra mãe o que aconteceu, eu vou falar, tal. Sabe aquele mais chatinho que tá sempre assim ressentido com alguma coisa? É o Jason. E quando ele fica adulto, as coisas só pioram. Porque no desenrolar da história, a gente percebe que devido a algo que acontece com a Cad, ele não consegue o emprego que ele queria. Ele também é ressentido porque quem consegue estudar, fazer uma faculdade, é o Quentin, não ele. Ele é obrigado a trabalhar numa loja que ele não gosta, fazer um trabalho que ele não gosta, enfim. Porque já nessa parte da história, o pai já é falecido. Mas o pai aqui, ele não tem um papel tão importante assim, ele não aparece muito no livro. Aliás, os pais são bem ausentes. A Caroline, ela aparece mais na história, só que ela não cumpre muito o papel de mãe, ela não é presente assim com os filhos, ela tá sempre acamada, delega muitas coisas para a cozinheira, mas é exatamente pelo Jason, por esse modo dele ser, que a gente conhece melhor a história e tudo o que aconteceu, toda a trama em si, e o que gerou tanto conflito, tanto ressentimento. Então, o Jason, como acha que tem razão em tudo, ele fala. Ele fala porque ele é aquela pessoa que acha que tem razão em tudo sem ter razão em nada. É bem isso que é o Jason. Então, ele vai contando as coisas sem filtro nenhum. Então, a gente vai se inteirando de toda a dinâmica da família, o que está acontecendo e o que aconteceu no passado também, que é algo que estava muito nebuloso ainda na primeira parte e na segunda do livro. E, por fim, na quarta sessão, a gente tem um narrador onisciente. Aí é que a leitura fica muito tranquila. É uma narração, então, em terceira pessoa, e a personagem principal ali vai ser a Dilce, que é a cozinheira da casa, e a gente vai ter um pouco da visão dela da família. Então ela se comporta mais ou menos como se fosse um leitor, sabe? Ela tá um pouquinho mais de fora. Porque ao mesmo tempo que ela convive ali com eles, ela não faz parte daquele núcleo familiar. Então ela é aquela pessoa que observa, que vê todo o declínio que aquela família está passando e para onde aquilo dali está caminhando. É nessa parte do livro também que acontece uma perseguição, gente, que eu não conseguia largar o livro. Nossa, como o Faulkner soube narrar bem essa história, sabe? Eu fazia careta, eu me mexia. Nossa, essa parte do livro pra mim, assim, é o ápice. Foi o que eu mais gostei de ler. Fora que eu entendi porque o Faulkner é esse escritor tão aclamado. É impressionante como ele consegue narrar como um homem com problemas cognitivos, depois ele passa por uma mente super perturbada, que é o Quentin, depois pro Jason, que é uma explosão de uma pessoa vingativa, ressentida, enfim, e aí depois ele narra essa história de uma forma que a gente não consegue largar o livro e entende assim, plenamente tudo o que aconteceu. A gente vai juntando as peças que faltavam, sabe? Mas fora isso, ele ainda acrescentou em 1946 um apêndice. E aí ele vai falar dos Compsons, da origem dos Compsons, então os ancestrais, ele vai falar de cada personagem, e a gente vai entender bem tudo, assim, ele fala do psicológico dos personagens, o que eles sentiam, então toda a história fica fechadinha pra gente e é de cair o queixo mesmo. É um livro que eu amei ler, amei reler, então assim, foi maravilhoso. Eu indico que você releia pelo menos a primeira sessão. Por quê? Porque você vai ver que já ali tinha muita coisa da história que a gente não tinha como entender. Sabe? Que fica muito claro ao final do livro, já tá ali naquela primeira sessão. Bem, gente, eu deixei muita coisa de fora, até personagens assim bem importantes, eu decidi não contar aqui, porque eu acho que é melhor você descobrir isso sozinho, sabe? É uma experiência de leitura tremenda e eu quero incentivar vocês a ler esse livro, viver essa experiência também. E caso você faça isso, vem conversar comigo no Instagram, por DM, conta pra mim o que você tá achando, se você tá tendo dificuldade, se não tá, vai ser bem legal a gente conversar por lá também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ter ficado um pouco confuso, porque é bem difícil falar desse livro sem dar nenhum spoiler, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, porque toda semana a gente conversa de livro por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!